verso de número 2. Aleluia. Abacuque 3, verso de número 2. Glória a Jesus. The Bluetooth device is connected successfully. Todos acharam de que eu amo a Bíblia? Glória a Deus. Abacuque capítulo 3, verso de número 2. Quantos acharam de que eu amo a Bíblia? E vou morar no céu? Aleluia. Que nos diz assim a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temei. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos notifica. Na ira, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Lembra-te da tua misericórdia. Amém? Deixar a sua Bíblia aberta no seu lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, Pai. Te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor venha falando profundamente aos nossos corações por intermédio da tua palavra, meu Pai. Nos dê entendimento, nos dê a tua revelação, meu Pai. Que nós possamos sair deste lugar não da mesma forma que chegamos, mas que possamos sair deste lugar, meu Pai, avivados, meu Pai, com o nosso coração queimando e ansiando, meu Pai, para aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para nossas vidas, meu Pai. Espírito Santo, opera sobre cada um de nós. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem sentar com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite eu quero trazer aos nossos corações esta pequena palavra que eu creio que o Espírito Santo Ele vai falar ao nosso coração. E essa palavra ela vai ser uma palavra profética, mas também ela vai ser uma palavra de entendimento para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. A palavra do Senhor fala que a igreja de Cristo ela perece por falta de conhecimento. Então priorize estudar a palavra de Deus, debater alguns assuntos da palavra de Deus, que eu creio que vai gerar crescimento ao seu coração. E nessa noite eu quero falar acerca de avivamento, não especificamente do avivamento, mas por que um avivamento ele pode gerar no coração de um crente, os efeitos de um avivamento que ela pode gerar sobre a igreja do Senhor, sobre a igreja do Senhor. Avivamento, a palavra avivamento nos dá a ideia de renovar, dá uma ideia de trazer uma aparência nova, de trazer vida para um ambiente que no qual não tinha vida, só no coração. Essa igreja, ela estava com as paredes totalmente sem pintura, ela estava com as paredes totalmente sem um reboco. Aí automaticamente eu venho, coloco o reboco, coloco uma nova pintura, traz uma vida para o ambiente, traz uma nova visão, traz um aspecto de vida para o ambiente. É assim o avivamento sobre a vida da igreja. Ela traz uma vida de volta, ela restaura a alegria de volta, ela restaura a presença do Senhor de volta.
avivamento é a volta da presença de Deus para a sua igreja. É a volta da presença de Deus para a sua igreja, para o meio do seu povo. Ou a volta do povo de Deus, da igreja do Senhor, para a presença de Deus. Avivamento é mergulhar no rio que emana do trono de Deus. É mergulhar naquilo que Deus ele tem preparado para a sua noiva, naquilo que o Senhor ele tem preparado para mim e para você. Ou seja, avivamento é a volta à palavra de Deus. É quando a igreja do Senhor, ela volta o seu coração para a palavra do Senhor. É quando a sua igreja, ela volta a ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. É quando avivamento, é quando a igreja, ela volta a praticar os princípios da palavra do Senhor. Quando ela volta a cumprir a sua missão aqui na terra, como igreja do Senhor. Então, o capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 3, vai nos falar acerca de um profeta chamado Abacuque. Abacuque, ele foi um profeta sobre a nação de Israel. No meio do povo de Israel, antes do povo de Israel ser levado cativo para a Babilônia. Antes do povo ser levado para a Babilônia. E nós vamos perceber que no capítulo 1, o profeta Abacuque, ele tem uma visão de gafanhotos evadindo a cidade, evadindo, entrando sobre a nação de Israel, sobre Judá, e ali consumindo toda a vegetação, consumindo toda a colheita, consumindo tudo aquilo que aquele povo plantava, tudo aquilo que aquele povo semeava. No capítulo 2 nós vamos perceber que os inimigos, Abacuque, ele vê os inimigos de Judá entrando sobre a cidade, evadindo a cidade de Judá. E ali o profeta Abacuque entende que o Senhor se irou com aquela nação, se irou por conta daquele povo estar com seus corações longe do Senhor, ter aqueles seus corações em outros deuses, em outras práticas, e haver se distanciado do altar, haver se distanciado da presença de Deus. Aí aqui no capítulo 3, ele entende que o Senhor ia permitir que os seus inimigos entrassem sobre aquela cidade e levassem cativas. Ou seja, o Senhor permitiu que o inimigo entrasse sobre Judá, entrasse sobre Israel e levasse aquele povo cativo, levasse aquele povo para se tornar escravo ali na Babilônia. E aonde nós vamos perceber que o profeta Abacuque, ele roga diante de Deus, aqui no verso 2 do capítulo 3, dizendo: Senhor, na tua ira, Senhor, quando o Senhor permitir que nós estejamos, que este povo esteja na mão dos seus inimigos, esteja em terras estranhas, mas Senhor, faz novamente a tua obra. Senhor, traz avivamento, traz restauração para esse povo novamente. Senhor, faz a tua obra, Senhor, no meio da tua igreja, no meio do teu povo, por mais que eles estejam em terra alheias, por mais que eles estejam sendo levados, mas que o Senhor não possa esquecer da tua misericórdia para com o seu povo, para com o seu povo. O porquê que este povo estava precisando
precisando de um avivamento. O porquê que o profeta Abacuque estava clamando a Deus para que ele pudesse avivar aquele povo. Porque todas as vezes, amados, que uma igreja, todas as vezes que um povo, ele tira o seu foco, ele tira o seu centro, a palavra de Deus, o Senhor, ele tira a sua referência, Deus, ele precisa de um avivamento. Ele precisa retornar à essência. Ele precisa reposicionar o seu coração e a mente naquilo que faz sentido para a sua vida, naquilo que traz vida, naquilo que pode trazer restauração, naquilo que pode trazer mudanças. Quando nós lemos o capítulo de Ezequiel 37, nós vamos perceber que Ezequiel ele teve a visão ali do vale de ossos secos. Aquela multidões de ossos que se formaram um exército ali de pessoas que não tinham vida. O Senhor ele olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, assim como esses ossos estão mortos, assim como essas pessoas, esse exército inteiro, essa multidão não tem vida, assim está a minha nação, assim está o meu povo. Está sem vida. Está sem vida. Assim está o povo de Israel, mortos espiritualmente, está com seus corações colocados em outras coisas, está voltado seus corações para outras coisas, tem me deixado, tem me esquecido. E a Bíblia fala que Ezequiel ele profetiza vida no meio daqueles ossos, e a Bíblia fala que o Espírito de Deus soprou vida. Aleluia. E imediatamente por aqueles ossos, ou seja, por aquele exército que estava apairado, estava morto, a Bíblia fala que se levantou um grande exército. Então, quando o vento do Senhor, quando o avivamento do Senhor, ele vem sobre o povo, ele vem sobre uma igreja, ele traz vida, ele traz restauração, se transforma em um grande exército do Senhor, para que possa cumprir o seu propósito, para que a sua igreja possa cumprir o seu papel aonde ela estiver aonde ela estiver. Aquele que não tinha força, o Senhor injeta força. Aquele que não tinha mais ânimo, o Senhor injeta ânimo. Aquele que não tinha mais disposição, o Senhor dá força para que ele possa se levantar, para que essa pessoa possa se levantar e possa caminhar em direção ao centro do propósito do Senhor e dizer: Senhor, eu quero cumprir a tua missão, eu estou disponível para cumprir o teu propósito. Mas quando nós, amados, como igreja do Senhor, percebemos que nós precisamos de um avivamento, e quando nós, ou seja, oramos, e nós como igreja precisamos orar pelo avivamento, para que Deus ele possa gerar em nosso coração o avivamento, para que Deus ele possa gerar no coração da igreja o avivamento, no coração do nosso irmão o avivamento, no coração da nossa irmã o avivamento. Mas quando nós começarmos a orar, amados, nós precisamos entender que o avivamento ele gera uma bagunça santa. Como assim, pastor? Aquilo que estava no lugar sai do lugar. Aquilo que estava em ordem talvez vai sair em desordem. Vai sair em desordem. Por quê? Porque a primeira coisa que o avivamento ele gera no coração da igreja, ele gera no povo da igreja, é uma organização. Ele gera limpeza. E você que é mulher, você entende que quando você faz uma faxina na tua casa, quando você vai fazer a faxina na casa completa, você vai tirar
sobre a igreja do Senhor. Primeiro Ele vai organizar a casa. Por quê, amados? Porque o avivamento, ele vai gerar na igreja do Senhor a volta para a oração. A pessoa que ela se conformava em fazer uma oração simplesmente na igreja, a pessoa que se conformava apenas fazendo uma simples oração durante o dia, ela vai voltar a ter uma vida de oração. Ela vai voltar a ter uma vida de comunhão com Deus. Ela vai voltar a ter uma vida de intimidade com Deus. Ela vai voltar a ter aquela oração fervorosa, que é onde ela vai orar, e cada dia mais sentir vontade de orar e não parar. Ela vai sentir vontade de ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não vai ser um jornal, mas vai ser um manual de vida. Ela vai voltar a ter alegria em estar na presença de Deus, estar cultuando, estar louvando, estar glorificando o nome do Senhor. Quando o avivamento ele vem sobre o coração de alguém, esse alguém ele tem prazer em servir a casa do Senhor, ele tem prazer em servir a casa, é o reino de Deus. Então, amados, o avivamento ele vai gerar tudo isso, mas também o avivamento ele vai gerar em nossos corações confronto. Confronto que talvez vem de encontro às nossas vontades, vem de encontro ao nosso pecado, mas ele vai causar confronto para o nosso arrependimento, para a nossa mudança, para a nossa transformação, para que nós possamos ter uma vida de santidade, para que nós possamos ter uma vida segundo a vontade do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele gera mudança, ele gera arrependimento sobre o coração do crente. Sobre o coração do crente. E o que é esse avivamento? Ele causa. O que esse avivamento ele vai gerar no meio da sua igreja? No mundo que nós estamos vivendo. Pastor, é possível que o Espírito Santo ele deve gerar o avivamento sobre a minha vida? Sim. Ele deseja gerar. Ele deseja trazer o avivamento sobre a sua vida. Mas o primeiro efeito que ele gera sobre a sua igreja é o avivamento. Ele vai tirar o mundo da igreja. O mundo da igreja. O avivamento é como uma figueira sendo sacudida. Que aonde no momento que ela é sacudida pelo vento, que no momento que aquele espinho que está desligado da figueira cai no chão. Ou seja, o avivamento ela vem para tirar o mundo da igreja, vem tirar o mundo do coração do crente, do coração do homem, do coração da mulher. O avivamento, ele é como uma vassoura, e o Senhor ele vai entrar no nosso coração, e ele vai tirar todo o pecado, ele vai tirar tudo aquilo que nos distancia, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, tudo aquilo que cria uma barreira entre você e Deus. Entre você e Deus. O avivamento ele vem gerar mudança, limpeza ao nosso interior. Ele vai tirar o mundo do coração da igreja. Um grande teórico, ele diz que o navio ele pode estar dentro de um mar, mas o mar nunca pode estar dentro de um navio. A igreja está no mundo, mas o mundo nunca pode estar dentro da igreja. Que nós possamos vivenciar isso, que nós possamos buscar isso para a nossa vida. Porque o Senhor ele
deseja trazer esse avivamento sobre o nosso coração. O Senhor, Ele deseja trazer essa pureza, essa santidade. Ele deseja trazer de volta o desejo pela vontade, o desejo pela presença de Deus. Quantas e quantas pessoas já não perderam o desejo de estar na presença de Deus? Já perderam o desejo de buscar pela presença de Deus? Já perderam o desejo de vivenciar o centro da vontade de Deus, simplesmente por causa de deixar as coisas deste mundo entrar no seu coração, os desejos, os prazeres deste mundo entrar no seu interior? Mas Deus, Ele deseja que eu e que você tenhamos uma vida em santidade. Tenhamos uma vida em santidade. Olha só o que a palavra de Deus nos fala lá em João 15, 18. João 15, 18. Aleluia. Glória a Deus. Se o mundo vos aborrece, sabei primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós foste do mundo, o mundo amaria e era seu. Mas porque não sois deste mundo, antes que eu vos escolhi do mundo. Por isso que o mundo vos aborreceis. Por isso que o mundo vos odeia. E a igreja de hoje, ela tem procurado, tem procurado até se adaptar, para que o mundo lhe aceita. E a Bíblia fala que simplesmente por causa que eu e você fomos escolhidos, fomos chamados pelo Senhor, o mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Lá em João 17, 15, o Senhor, Ele olha para os seus discípulos e Ele diz: eu não vou tirar vocês do mundo, mas eu oro para que livres do mal. Para que livrem do mal. Lá em Romanos 12, 2, nos diz: não vos conformeis com este mundo. Não se conformem com este mundo, mas se transformar pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem a boa e a vontade perfeita, vontade de Deus. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo, que o avivamento ele vai gerar sobre a sua igreja, é tirar o mundo do seu coração, para que possamos vivenciar uma vida em santidade e pureza no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. O avivamento vai dizer para a igreja que o mundo não lhe cabe, porque você foi escolhido e que você é noiva de Cristo. E a noiva de Cristo, ela não se padroniza com o padrão deste mundo, mas ela se enquadra com o reino de Deus, com os princípios da palavra de Deus. E ela sabe que um dia ela vai ser levada para junto com Cristo, adorar, glorificar e exaltar o reino dos reis. Em segundo lugar, o avivamento ele vai separar a essência da aparência. A essência da aparência. Porque, amados, que nós vemos nesses dias são muitas aparências. As aparências são muitas. A gente olha para uma imagem, a pessoa olha e a gente diz: não, esse aqui é um servo, essa dali, aquela mulher é uma serva, é um discípulo de Cristo, é alguém que tem a
alianças bonitas, mas sempre tem um verdadeiro. Vai existir muitas regras, mas sempre vai existir um verdadeiro, aquele que carrega a verdadeira essência, que olhava para quando Jesus estava naquela mesa com Simão, olhasse para Simão, para aqueles que estão ao redor da mesa, aqueles religiosos, tinha aparência de alguém que seguia Cristo, de alguém que obedecia, de alguém que adorava, de alguém que apreciava Cristo. Mas quando Jesus estava ali presente, a presença de Jesus revelou que no coração de Simão Pedro havia religiosidade e que no coração daquela pecadora havia uma verdadeira adoração. Havia uma verdadeira adoração. Havia uma verdadeira adoração. Lá em Malaquias 3, se você ler o livro de Malaquias 3, você vai ver que os filhos de Israel, após chegar a Babilônia, eles vão chegar a dizer: Senhor, mas para que te servir? Não vale a pena te servir, não vale a pena ser fiel. Porque os injustos, eles estão sendo abençoados, os injustos, eles estão recebendo tudo. Porém, nós que temos sido fiel, nós não temos vivido a tua promessa. E o Senhor, Ele diz: eu, no grande dia, eu vou separar o justo do injusto, e todos saberão e virão aqueles que me servem e aqueles que não me servem. O Senhor ele vem dizendo também na parábola do trigo e do joio, que aquele campo que foi plantado o trigo, o joio foi semeado, e quando os discípulos perceberam, quando os trabalhadores perceberam, o joio já havia semeado. E eles dizem: Senhor, e agora vamos arrancar o joio? O Senhor disse: não, deixa crescer junto o joio, porque no tempo da colheita vocês conhecerão quem são joio e quem são trigo. Quem são trigo? Eu vou pesquisar um pouco mais profundo acerca dessa parábola do trigo e do joio, porque sempre nós aprendemos que não arrancamos joio simplesmente para não arrancar o trigo, porque eles eram parecidos, tinham a mesma aparência. Mas o joio é uma planta que não tem muitas raízes profundas, mas ela pega a vida de outras raízes de outra planta. E no momento da colheita do trigo, que era formado em julho, no mês de Nissan, considerado o mês dos judeus, começava aquela grande ventania. E no momento da ventania, o trigo, ele tinha a sua palha, o seu talo mais frágil, que ele deitava ao vento e ficava caído. Porém, o joio ele tinha uma resistência maior, como de uma palmeira, que ele ficava em pé, ele não caía. E quando os trabalhadores chegavam, eles identificavam o joio, porque ele estava em pé, e o trigo, porque ele estava caído. Assim, é alguém que é retido na presença de Deus, quando vem do avivamento, vem quando o Espírito Santo vem, ele se rende à presença de Deus, ele se prostra diante da presença de Deus, ele ali se humilha diante da presença de Deus. Aleluia. Porém, aquele que tem aparência, ele resiste à presença de Deus. Então, o avivamento ele traz, ele separa a essência da aparência.
Diga assim: ele separa a essência da aparência. E terceiro efeito que o avivamento ele traz sobre a igreja: ele tira a igreja da igreja. Como assim, pastor? O avivamento ele tira a igreja da igreja. Uma igreja que está em avivamento, uma igreja avivada, ela sai das suas quatro paredes. Ela não quer vivenciar somente esse ambiente de culto, mas ela quer transmitir a mensagem, ela quer transmitir a palavra de Deus para aqueles que não conhecem, para aqueles que não se achegam neste lugar. Ou seja, uma igreja em avivamento é uma igreja que anuncia o Evangelho a toda criatura. É uma igreja que rompe das suas quatro paredes para alcançar o perdido a qualquer custo. A qualquer custo. Lá em Mateus 28, a partir do verso 18, o Senhor diz: ide e fazei discípulos. Ide, batizai e fazei discípulos. Fazer discípulo. Ou seja, uma igreja que está em avivamento, ela dá prejuízo para o inimigo. Uma igreja em avivamento, ela dá trabalho para o diabo. Por quê? Porque ela sempre está em ação, ela sempre está em movimento, ela não para, ela não se estagna, mas ela sempre está buscando o perdido, ela sempre está evangelizando, anunciando a palavra de Deus. Uma pessoa que está avivada, aonde ela chega, ela quer transmitir Jesus. Se ela está na fila de um banco, ela lia lá uma amizade, facilmente começa a transmitir a palavra do Senhor. Se ela está no seu trabalho, ela começa a transmitir a palavra do Senhor. Aonde ela chegar, ela quer transmitir a palavra do Senhor. Diga assim: é hora de anunciar a Cristo. É hora de anunciar a Cristo. E eu te pergunto: como está o teu chamado? Pastor, o meu chamado não é evangelizar. O meu chamado é cantar, o meu chamado é pregar, o meu chamado é de profecia, o meu chamado é qualquer outro, menos evangelizar. Mas quem disse que evangelizar é um chamado? Não. O evangelismo é a missão da igreja. Foi a missão que o Senhor entregou para os seus discípulos: ide, ensinai, batizai e fazei discípulos. Essa é uma missão que Deus deu aos seus discípulos. Quem é discípulo de Cristo? Então essa missão foi dada a mim e a dado a você. Então a igreja, o avivamento, ele tira a igreja de dentro da igreja e leva para fora, e leva para aqueles que estão precisando. E quarto e último ponto: o avivamento, ele tira a igreja do mundo. Tira a igreja do mundo. Como assim, pastor? Você sabia que Cristo vai voltar? E a palavra do Senhor fala que quando Cristo voltar, vai haver um grande avivamento. Pastor, mas vai ter uma grande frieza para aqueles que não tiverem Cristo. Mas para que aqueles que estão ligados, aqueles que estiverem vivenciando uma vida de santidade, aqueles que estiverem buscando ao Senhor, esses vão estar vivendo um grande avivamento. Onde o Espírito Santo vai estar queimando dentro do seu coração, onde o Espírito Santo ele vai te usar como instrumento de salvação, como instrumento de cura, como instrumento para estabelecer o reino de Deus aonde você estiver.
quando Cristo ele virá pegar a sua igreja não vai estar adormecida, a sua igreja não vai estar morta, não, a sua igreja vai estar com aquelas cinco virgens prudentes, ela vai estar com azeite de reserva, ela vai estar com a sua comunhão restaurada, ela vai estar com a sua intimidade restaurada com Deus, ela vai estar vivendo um avivamento com Deus, vivendo seus melhores momentos com Deus. E é nesse momento que Jesus ele vai vir, ele vai tirar a sua igreja do mundo, para que possa reinar nos céus, para que possamos estar ao redor do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos. Quando nós estivermos vivendo um grande avivamento, nós vamos ouvir uma voz dizendo: aí vem o noivo, Jesus está vindo bem aí. Uma igreja em avivamento é uma igreja que anseia pela volta de Cristo, quer ver alguém que está longe do avivamento, que está longe da presença de Deus, uma igreja que não almeja pela volta de Cristo. Se você não tem almejado pela volta de Cristo, se você não tem ansiado pela volta de Cristo, busca o Senhor, se aproxima do Senhor, busca uma vida mais de intimidade, busca uma vida de relacionamento com o Senhor, porque o avivamento, ou seja, a vontade de Jesus voltar, a vontade de estar na presença, de subir no Rei, subir aos céus de glória, ela reflete que eu e que você estamos vivendo um grande avivamento. E por isso que o profeta Abacuque, ele diz: Senhor, no meio dos anos, Senhor, no meio das tentações, Senhor, no meio desse conflito todo, no meio dessa desolação toda, aviva a tua obra no meio dos anos, no meio da tua igreja. Diga assim: aviva, Senhor, a tua obra sobre o meu coração, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Quando estão entendendo a glória, se coloque de pé sobre o seu lugar, para juntos orarmos. Então o avivamento, ele tira a igreja do mundo. O avivamento, ele separa a essência da aparência. O avivamento, ele tira a igreja da igreja. A igreja sai das quatro paredes. O avivamento, ele tira a igreja do mundo, da terra para os céus. Amém? Fala do Espírito Santo em nome de Jesus. Fala do Senhor, feche teus olhos, porque o Senhor quer trazer sobre as nossas vidas o seu avivamento. O Senhor quer trazer sobre nós do